Olá, vamos dar continuidade aos estudos sobre direito tributário com o professor Edivaldo Nilo. E o tema dessa unidade é responsabilidade tributária. O que é substituição tributária? Envie suas dúvidas para o seu orientador. Boa aula! Vamos nessa, pessoal. Continuando aí o tema da responsabilidade tributária no ICMS, a substituição tributária para frente. Então, nós estávamos estudando a questão do fato gerador na substituição tributária para frente, a hipótese em que o fato gerador não ocorrer. Você percebeu que a Constituição, nesse caso, assegura a imediata e preferencial restituição desse pagamento, que é indevido porque o fato gerador não ocorreu. E como é feita a restituição desse pagamento? Ela é feita, tem que ser feita nos termos do artigo 10 da Lei Candir, Lei Complementar 8796, que diz que, caso não realizar o fato gerador, caso não se realize o fato gerador, o responsável tributário pode fazer um requerimento, um simples requerimento administrativo, e esse requerimento de restituição do pagamento indevido tem que ser atendido no prazo de 90 dias. Aí você vai me perguntar, mas Nilo, vamos supor que esse prazo de 90 dias, ele não foi obedecido. Ou seja, a administração tributária estadual não restituiu o contribuinte desse imposto em 90 dias. O que é que vai ocorrer? O contribuinte automaticamente pode fazer a compensação tributária. Ele pode automaticamente fazer a compensação tributária nos termos do parágrafo 2º do artigo 10. Isto é, não foi atendida a restituição no prazo de 90 dias, o que acontece? Em relação a outros impostos pagos por aquele responsável tributário, ele pode compensar este imposto pago indevidamente. Ou seja, ele vai considerar esse imposto que não foi restituído como um crédito e vai poder compensar tributariamente nos termos do artigo 170 do CTN, vai poder compensar com futuros débitos que ele tenha. Então ele pode automaticamente estar autorizado a fazer a compensação tributária. Mas, Nilo, existe uma polêmica que eu estudei por aí, que o STF está discutindo não a questão do fato gerador não se realizar propriamente dito, mas que esse fato gerador, que é presumido na substituição tributária para frente, ocorrer com uma base de cálculo a maior ou ocorrer com a base de cálculo a menor. Explico. Vamos supor, você viu aí que o fato gerador é presumido. Então a base de cálculo dele é presumida. Por exemplo, um Fiat Uno. Se utilizou como hipótese de ficção legal que a base de cálculo do Fiat Uno seria de 15 mil reais. Ou seja, eu utilizo aí 15 mil reais como fato gerador da venda. Cobrei a base de cálculo com 15 mil reais da montadora. Só que o veículo não foi vendido por 15 mil reais quando ocorreu o fato gerador, mas sim por 20 mil reais. Nesse caso, a administração tributária pode cobrar da concessionária esses 5 mil extras? A resposta é não. Se a base de cálculo foi aumentada pela concessionária, não vai poder cobrar esse valor extra mais. Vai se cobrar os próprios 15 mil presumidos. E em hipótese diversa, Nilo, e se o Fiat Uno foi vendido por 10 mil reais, pode o responsável tributário, a montadora, entrar com um pedido de restituição dos 5 mil que foi utilizado na base de cálculo a mais? A resposta também é não.
Então, o Supremo Tribunal Federal, atualmente, é claro que esse tema está na pauta do Supremo, de novo, esse ano para ser decidido, que é a questão da restituição do pagamento indevido na substituição tributária para frente, quando a base de cálculo é a maior ou a menor. Isso está no tema, está na pauta de novo do Supremo, mas a interpretação atual do Supremo Tribunal Federal é que a restituição só irá ocorrer caso o fato gerador não ocorra, né? Então veja, caso o fato gerador não se realize. Se naquele exemplo do Fiat Uno, o Fiat foi vendido por 10 mil, não pode o responsável entrar com pedido de restituição desses 5 mil que ele, em tese, pagou a mais. A mesma coisa a fazenda pública. Se foi vendido por 20 mil, ela não pode cobrar os 5 mil. A base de cálculo é maior. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, para fins de atender à eficiência da administração tributária, ele só fala que somente há de se falar em nova cobrança, aí no caso, pelo responsável tributário pedindo a restituição, caso o fato gerador não se realize. Por que, Nilo, isso, Nilo? Porque caso o fato gerador não se realize, imaginem vocês que o que mais ocorre na prática é a base de cálculo ser a maior ou a menor. Por quê? Porque antes a Fazenda Pública fez uma presunção. Caso o Supremo tome posição diferente esse ano, é claro que esse instituto da substituição tributária para frente não terá mais validade prática alguma. Porque se é utilizado uma base de cálculo presumida exatamente para fins de trazer eficiência à administração pública, é claro que nem sempre a administração pública vai acertar no preço que foi vendida a mercadoria ou bem. Mas, para fins de praticidade, isso ocorre também em outros lugares, em outros países, só há direito à restituição caso o fato gerador não se realizar. Veja aí o que diz o Supremo Tribunal Federal a respeito desse assunto. Então diz o Supremo Tribunal Federal, não é? Ele diz o seguinte, ele adota exatamente o artigo 10 da Lei Complementar 87, que estatui que é assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária para frente correspondente, caso o fato gerador presumido não se realizar. Se ele se realizar a mais ou se realizar a menos, não há direito a qualquer tipo de restituição. É esse entendimento atual que você tem que levar para o mundo dos concursos públicos. Dito isso, pessoal, ao contrário da substituição tributária para frente, eu chamo a sua atenção da substituição tributária para trás. É exatamente o contrário. Nessa substituição tributária para trás, há a postergação do pagamento do tributo. Isto é, o fato gerador já ocorreu, mas eu não vou cobrar ainda o imposto, eu só vou cobrar o imposto lá na frente. Por isso que ela é chamada substituição tributária para trás, porque o fato gerador já ocorreu. Então, nela, na substituição tributária para trás, fato gerador já ocorreu. E eu vou cobrar o tributo lá na frente. Então, veja que na substituição tributária para trás há uma postergação do pagamento do tributo. Isto é, um adiamento. Vai se adiar o pagamento do tributo para se cobrar lá na frente da cadeia produtiva. Mas por que isso, Nilo? Porque existem cadeias produtivas que se iniciam com contribuintes que não têm um aparato contábil financeiro para fazer o cálculo do ICMS. Por exemplo, vejam comigo, um produtor rural de leite. É muito mais fácil eu cobrar, o Estado cobrar do produtor rural de leite, né, que vende o leite para um fabricante, ou eu cobrar da própria indústria de leite. Veja que o fato gerador ocorre quando o produtor rural vende o leite para o fabricante do leite.
para a indústria. Mas eu vou cobrar do produtor rural? Não. Para fins de eficiência tributária, eu cobro, na verdade, da indústria de leite. Veja, por exemplo, a indústria de ferro velho. Eu vou cobrar daquele que vende o ferro velho, eu cobro da indústria que se utiliza desse ferro velho para a fabricação de outros bens ou mercadorias. É claro que eu prefiro cobrar, o Estado prefere cobrar da indústria. Por quê? Porque a indústria é em número bem inferior. Então, veja, no caso da substituição tributária para trás, o fundamento que se diz é que, nesta cadeia produtiva, é muito melhor eu cobrar posteriormente do que anteriormente. Então, o fato gerador já ocorreu, mas eu não vou cobrar do produtor rural, daquele que vende ferro velho. Em razão que, às vezes, estes não têm nem aparato contábil. Eu vou cobrar lá da indústria de leite. Eu vou cobrar lá da indústria que se utiliza essa matéria-prima do ferro velho, né, da indústria que transforma essa matéria-prima em outra mercadoria ou bem. Então percebam, meus amigos, que, em resumo, enquanto a substituição tributária para frente, o fato gerador ainda não ocorreu, o fato gerador, em tese, vai ocorrer lá na frente, e nesse caso só há direito à restituição do pagamento indevido se o fato gerador não ocorreu, se ele não se realizar. Na substituição tributária para trás, ou antecedente, ou regressiva, o fato gerador já ocorreu. E eu vou aí adotar o pagamento, vou cobrar o tributo posteriormente. Então há uma postergação do pagamento do ICMS na substituição tributária para trás. Há um adiamento do pagamento do ICMS. Beleza? Então, veja aqui a seguinte questão de concurso público sobre o tema. Lei estadual que prevê recolhimento antecipado pelo fabricante montadora de veículos de ICMS incidente sobre a venda de veículos automotores disponíveis para venda em concessionária de veículos é considerada constitucional, por se tratar de substituição tributária para frente expressamente autorizada pela Constituição Federal. É exatamente o caso. Letra A, que você deve marcar, é exatamente, ou seja, está se tratando de um caso aí de fabricante montadora de veículos, que é muito mais fácil eu cobrar do fabricante montadora do que eu cobrar o imposto da própria concessionária. E a letra A responde muito bem. É constitucional, por se tratar de substituição tributária para frente, expressamente autorizada pela Constituição Federal. Artigo 150, parágrafo 7º. Vamos ver o erro das demais alternativas. Inconstitucional, por se tratar de fato gerador presumido ainda não consumado. Falso, porque é constitucional. Inconstitucional, por não caber a incidência do ICMS na operação de venda de veículos automotores pelo fabricante montadora para a concessionária de veículos. Falso, é constitucional e é possível essa cobrança. Letra B, constitucional, por se tratar de substituição tributária para trás, com fato gerador consumado quando da saída dos veículos do pátio do fabricante montadora de veículo. Falso também. Nesse caso, meu amigo, na verdade, é substituição tributária para frente. O fato gerador ainda não ocorreu. E, por fim, a letra E fala constitucional, já que o fabricante montadora de veículos realizou o fato gerador do ICMS quando operou a venda de veículos automotores para a concessionária. Falso, ainda não houve essa venda. A venda vai ser feita no pátio. Então, a alternativa correta é a letra A. Constitucional, por se tratar de substituição tributária para frente, expressamente autorizada pelo texto constitucional, artigo 150, parágrafo 7º. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Caro aluno, na quinta aba Minhas Dúvidas, logo aqui abaixo, você pode entrar em contato direto com o seu orientador e esclarecer todas as dúvidas sobre a matéria estudada. Aproveite esta facilidade.